Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos agora para a segunda parte do capítulo 12 do profeta Jeremias. O tema da segunda parte é a devastação futura de Judá. Então aqui o profeta Jeremias descreve sobre a devastação futura como se já tivesse acontecido. Então ele descreve os eventos que vão ocorrer, mas de forma como se já tivessem ocorrido. Então, dos versículos 7 ao versículo 13, trata dessa devastação. Dos versículos 14 ao versículo 17, Deus trata com as nações gentílicas e também confirma que Israel será restaurado no futuro. E lá ele continuará o seu projeto de um reino de paz e eterno. Então vamos iniciar no versículo 7. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, a que mais eu amava entreguei na mão dos meus inimigos. Aqui o Senhor, através do profeta Jeremias, refere-se a Judá como casa e herança. Aqui também no versículo 10, o profeta Jeremias, aqui no versículo 10, o Senhor, através do profeta Jeremias, também descreve Judá como uma vinha. Então o Senhor descreve Judá como casa, herança e vinha. Isso mostra a intimidade que o Senhor tinha com Judá, com o reino do sul. E agora no versículo 7, ele está dizendo que ele desamparou a casa, abandonou a herança. E no versículo 10, ele refere-se aos governantes. A palavra hebraica aqui diz que os pastores referem-se a governantes ou também amigos. Destruíram a vinha dele. Então, versículo 7. Aqui o profeta Jeremias está dizendo que o Senhor amava a casa dele, a herança dele, a vinha. Mas agora, diante do colapso espiritual que a nação de Judá estava, em idolatria, famílias se reunindo para adorar, depravação sexual, corrupção em todos os segmentos sociais de Judá. Assim como também homicídios, exploração dos pobres. Judá estava num colapso social, jurídico, espiritual. Então agora o Senhor está dizendo para mim, chega, chega. Versículo 8. A minha herança tornou-se como um leão numa floresta. Levantou a voz contra mim. Por isso eu aborreci. Vamos ver este mesmo versículo na Bíblia do judeu messiânico, David Stern, que diz: para mim, minha herança tornou-se como um leão na floresta. Ela rugiu contra mim. Agora eu a odeio. Então agora aqui o Senhor está tratando, está dizendo que Judá se rebelou contra o Senhor. Judá gritou, rugiu contra Adonai. A criatura se opondo contra o Criador. Então aqui destaca que Judá tinha levantado a voz contra o Senhor. E agora o Senhor passa a odiar Judá. Vamos ver esse mesmo versículo na Tanakh, usada pelos judeus não crentes pela editora Sefer. Pois minha herança se comportou para comigo como um leão na floresta. Contra mim levantou sua voz, e com isto despertou a minha ira. Então o Senhor estava indignado com a rebeldia de Judá. Versículo 9. Acaso é para mim a minha herança ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os
para a devorarem. Aqui na versão atualizada, essa interpretação não está boa. Também assim como na editora Sefer, a Tanakh, vamos ver aqui, que diz: terá minha herança se tornado uma sanguinária ave de rapina, cercada por outras aves gritando, conclama todas as bestas do campo para que venham também devorar? A melhor tradução deste versículo está na Bíblia de David Stern, que diz: para mim, minha herança é como a ave de rapina salpicada. Para mim, minha herança é como a ave de rapina salpicada. Outras aves de rapina a cercam e atacam. Vão, reúnam todos os animais selvagens e traga-nos para devorá-la. O cenário é o seguinte: a ave de rapina são aves usadas para caça. O bico dela e a visão dela são muito específicas e poderosas para pegar uma presa. E aqui o Senhor está dizendo que Judá era como uma ave de rapina. Só que ela estava salpicada. Podemos deduzir que ela devia estar salpicada de sangue, porque a ave de rapina ela caça muito e é uma ave carnívora. E ela possui adaptações para uma caça ativa, com bico curvo e afiado, e garras fortes e um voo poderoso. Assim como também uma excelente visão e audição. Então aqui, essa ave de rapina, ela está salpicada, provavelmente por sangue. E aqui faz com que outras aves se aglomerem em torno dela por causa do cheiro deste sangue. E aqui o Senhor está dizendo agora: e depois ajuntai os animais do campo e trazei eles para a devorarem. Então o Senhor está trazendo nações gentílicas, está trazendo animais selvagens para devorarem a ave de rapina. Versículo 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer tornaram-se em deserto. Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern. Muitos pastores destruíram minha videira, pisaram meu pedaço de terra, transformaram minha propriedade desejável em um deserto devastado. Aqui o Senhor está dizendo que líderes governamentais ou pessoas que se passavam por amigos do Senhor destruíram Judá. Pisaram sobre a propriedade do Senhor. Vamos ver esse versículo também na Tanakh da editora Sefer, que diz: muitos pastores destruíram minha vinha, sob os seus pés pisotearam-na, tornaram minha amena porção um rincão desolado. Aqui, Judá foi devastada por líderes políticos. Mas também sabemos que Judá não só estava devastada por líderes políticos, como também por falsos profetas e falsos sacerdotes que guiavam a nação de Judá para o abismo. A palavra pastores aqui no hebraico é el, que refere-se a governantes ou amigos, que pode-se ter amigos. E aqui na verdade esses não são amigos, são pessoas que destruíram a nação. São falsos amigos, são falsos pastores que guiaram a nação para um abismo de idolatria sem precedentes em Judá. Versículo 11. Em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Vamos no versículo 11 da Bíblia de David Stern. Sim, eles arruinaram, assolada, lamenta para mim, a terra toda está desolada, mas ninguém se importa de verdade. Aqui o Senhor está dizendo no versículo 11 que agora
a nação de Judá clama ao Senhor. Agora de fato que o Senhor abandonou Judá, agora eles querem o Senhor. Agora eles buscam o Senhor. Mas o versículo 11 está dizendo, e aqui no versículo 11 está dizendo que ninguém mais se importa com eles, nem o próprio Senhor. As nações não se preocupam com Judá. As nações gentílicas, os relacionamentos comerciais, nem o próprio Senhor agora se importa mais. Porque durante anos o Senhor enviou profetas para ajudar, para que a nação se arrependesse da idolatria e dos pecados que não eram poucos, mas o povo e toda a nação não quis se arrepender. Vamos ver também o versículo 11 na Bíblia Corrigida. E aqui diz: em desolação a puseram, e clama a mim na sua desolação, e toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isto a sério. Então aqui mostra que quando veio as dificuldades, quando veio a morte, escassez, fome, guerras, aí a nação de Judá se lembrou do Senhor. Só que agora é tarde demais para Judá. Versículo 12. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Aqui no versículo 12, a espada de Adonai está usando o exército da Babilônia como instrumentos na mão do Senhor para punir o seu povo. Então, observe bem, o Senhor está usando a guerra para punir Judá. E mais adiante nós veremos que também Deus usará a guerra para punir as nações gentílicas. Ou seja, o Senhor não isenta nem o seu próprio povo por causa da iniquidade, idolatria, corrupção, depravação sexual, exploração dos pobres. É lógico que todos esses outros pecados é consequência da idolatria. Então aqui o Senhor utilizando a Babilônia, que vai devastar todos os extremos de Judá, para punir uma nação que rejeitou formalmente o Senhor. E ele termina o versículo 12 dizendo que não há paz para ninguém. Então a nação de Judá, ela teve uma devastação tão intensa, do norte ao sul, do leste ao oeste, que não havia uma casa sequer que tinha paz. Todos estavam em prantos. Os que sobreviveram. E os que sobreviveram ainda tornaram-se escravos. Tornaram-se escravos na Babilônia. Versículo 13. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor. Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern, que diz: semearam trigo e colheram espinhos, cansaram-se e não ganharam nada. Então envergonhem-se de sua colheita pequena, o resultado da ira ardente de Adonai. Então aqui o Senhor está dizendo que a agricultura não estava produzindo, ou que estava produzindo em pequena quantidade. Aqui está dizendo que eles plantavam trigo, mas estavam colhendo espinhos. Então cresceu espinhos na plantação de trigo, que acabou matando o trigo. E eles trabalhavam continuamente, fortemente, e cansavam, mas de nada adiantava, porque a colheita era extremamente pequena e não conseguiam gerar
riquezas com agricultura tão pequenez. Mas tudo isso foi resultado da ardente ira de Adonai. Então o Senhor, usando a natureza como uma ferramenta jurídica para punir uma nação que foi condenada por causa da iniquidade e da idolatria. Versículo 14, assim diz Adonai acerca de todos os maus vizinhos que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo Israel. Eis que eu arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. Aqui no versículo 14, Adonai está tratando com as nações vizinhas. A Síria, Moabe e Amon, assim como também juntamente com Judá, todos seriam punidos pela Babilônia. Então primeiro o Senhor começa a punição em Judá e se espalha depois às nações gentílicas. Mas o Senhor não deixa de punir nem o seu próprio povo que estava em idolatria, quanto mais as nações gentílicas que já eram idólatras. Então as disciplinas começam primeiro para Israel e depois para as nações. As bênçãos primeiro começam primeiro para Israel e depois para os gentios. Primeiro Machia, primeiro para Israel e depois para as nações. E aqui nós estamos vendo a punição primeiro para Judá e depois para as nações gentílicas. Essas nações gentílicas, elas tentavam constantemente invadir Judá e se apoderar da nação. Judá e as nações gentílicas, assim como Israel, existiam muitas brigas militares. E essas nações eram insaciáveis pelo desejo de possuir Judá. E agora aqui o Senhor decretou que todas essas nações seriam invadidas e devastadas pela Babilônia. E no versículo 15 continua a linha de pensamento do versículo 14 que diz: e será que, depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar cada um à sua herança, cada um à sua terra. Então aqui esse versículo 15 na Bíblia atualizada, que não é novidade, dá a entender que trata tanto de Judá como as nações gentílicas, o que seria uma ideia errônea. Ou seja, este versículo está mal traduzido na versão atualizada, porque a única nação que é aliançada com promessas feitas pelo Senhor, uma garantia nacional de sobrevivência, é Israel. O Senhor está tratando apenas de Judá. Então aqui no versículo 15 o Senhor está tratando apenas de Judá. Não que o Senhor está desprezando os gentios, mas aqui trata de um estado, de uma nação. A única nação que tem como garantia trata de Israel, de Judá. Nós vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern, que diz: então, depois de eu os ter arrancado pela raiz, terei pena deles outra vez, e os trarei de volta, cada um para a sua herança, cada um na própria terra. Para entendermos mais que trata especificamente de Judá, versículo 14 diz: eis que Adonai diz, como todos os meus vizinhos maus invadem a herança cuja posse dei a Israel, meu povo, eu os eliminarei de suas terras e erradicarei Judá dentre eles. Então, depois de os ter arrancado pela raiz, terei penas deles outra vez e os trarei de volta, cada um para a sua herança, cada um para a sua própria terra. Tratando apenas de Judá. Vamos no versículo 14 aqui da Bíblia de David Stern. Assim diz o Eterno, quanto aos meus malévolos vizinhos, que desolaram a minha herança, que destinei ao meu povo Israel, eu os arrancarei de sua terra, e deles libertarei a casa de Judá. E depois disto, versículo 15, novamente terei misericórdia para com eles, e trarei de volta cada homem,
cada homem para a sua herança, cada um para a sua terra. Aqui é o cenário de Judá pós-cativeiro. A profecia sobre Judá foi cumprida em 586, em sua totalidade sobre Judá. Então houve a primeira invasão em 605 a.C., depois 597 a.C. e por fim 586, onde o Templo de Salomão foi destruído e apenas um pequeno grupo de judeus se tornaram escravos na Babilônia. Uma grande maioria dos judeus foram mortos e apenas um pequeno grupo de judeus foram protegidos na Babilônia, para que, após os 70 anos de cativeiro, repovoassem Judá novamente, para que daquela semente viesse o Mashiach. E aqui no versículo 16 diz: se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive Adonai, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Versículo 16 na Bíblia de David Stern. Então se eles aprenderem com cuidado os caminhos de meu povo, jurando por meu nome, como vive Adonai, da mesma forma que ensinaram meu povo a jurar por Baal, eles serão edificados entre meu povo. Então aqui no versículo 16 o Senhor está dando uma condição para que ele volte a restaurar Judá. Que o povo voltasse a jurar em nome de Adonai. Era um termo que é usado pelos judeus, como vive Adonai. Então aqui o Senhor está exigindo que o povo abandone as práticas de idolatria, parem de jurar por Baal e voltem a falar o nome do Senhor e a jurar somente a Adonai e não mais a Baal. Então a condição para que Judá fosse restaurado: não jurem mais por Baal, não pratiquem mais idolatria a Baal, adorem a mim e jurem somente a mim e digam: como vive Adonai. Versículo 17. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-lo-ei e farei perecer, diz Adonai. Versículo 17 da Bíblia de David Stern. No entanto, caso se recusem a ouvir, então eu desarraigarei esta nação, eu a erradicarei e destruirei. Então aqui o Senhor está dizendo que se eles não quisessem ouvir, o Senhor destruiria Judá para sempre. Vamos à Bíblia da editora Sefer, que diz: mas se ao contrário não souberem ouvir, destruirei esta nação até a raiz, diz o Eterno. Aqui o Senhor está dizendo se o povo de fato não se arrependesse. Aqui no versículo 17 o Senhor está dizendo: se o povo recusassem a ouvir o Senhor, mesmo diante da devastação e desolação que deixou apenas um pequeno grupo, então o Senhor erradicaria Judá para sempre. E como sabemos, a linhagem dos judeus está até hoje. Após o cativeiro babilônico que levantou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, profeta Ezequiel, depois para frente veio Zorobabel, Malaquias. Zorobabel era filho de um rei. Malaquias, que é o profeta pós-cativeiro. Então o Senhor honrou o seu amor, a sua longanimidade e a sua compaixão para Judá, e voltou a restaurar e reedificar Judá após 70 anos de cativeiro
na Babilônia. O Senhor nunca erradicou de fato Judá, e Ele nunca erradicará Israel para sempre, porque havia uma promessa, uma aliança entre Abraão, uma aliança entre Davi, que garantiria uma linhagem perpétua, de onde viria o Messias, que governaria de Judá, de Jerusalém, para todas as nações da terra. E como sabemos, em toda a história de Israel, nunca a nação completa se converteu. Nunca, em nenhum momento da história. Então Deus sempre leva profetas para apregoar mensagens sobre as nações. Mas sempre, em toda a história de Israel, sempre houve um grupo que é chamado os remanescentes, que incluía algumas vezes judeus crentes e judeus não crentes, e algumas vezes apenas judeus crentes. Mas o Senhor sempre tratou com os remanescentes. E ali Ele permitiu que esses remanescentes reedificassem Judá novamente após o cativeiro babilônico. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.